Salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Decisão do STJD antecipa a final de ciclo de Marcos Braz no Flamengo. Vamos entender. 126 milhões. Barcelona consegue o sim e fica a 2 detalhes de comprar titular do Flamengo. Flamengo se mantém como a maior torcida do Brasil com 19% de preferência dos brasileiros. Flamengo quer dar o troco no Corinthians e entra na disputa de centroavante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá você, muito bom dia. O Marcos Braz já anunciou que não vai continuar no Flamengo em 2025. Assim como o Gabigol também, né? Mas, diferentemente do atacante, o vice-presidente de futebol não vai ter um jogo de despedida, porque ele foi punido nessa quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, e foi afastado pelos próximos 15 dias, ou seja, até 13 de dezembro, 5 dias depois do final do Campeonato Brasileiro. A punição é referente ao jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no dia 2 de outubro, quando o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 no Maracanã. Na súmula da partida, o árbitro Wilton Pereira Sampaio escreveu o seguinte: aos gritos, o dirigente do Flamengo, Marcos Braz, proferiu as seguintes palavras, repetidamente em direção à equipe de arbitragem: vocês vão ferrar aí o futebol brasileiro, vai todo mundo tomar caju, o VAR vai acabar com o futebol brasileiro. O Braz foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código. Julgado no dia 11 de novembro pela primeira comissão disciplinar do STJD, o Braz foi punido com a pena mínima de 15 dias, mas logo depois conseguiu um efeito suspensivo. O Flamengo teve a opção de uma transação penal para substituir a punição por uma multa de R$40 mil, mas preferiu tentar uma absolvição no pleno tribunal. O julgamento final aconteceu nesta quinta-feira numa sessão pela internet. O Braz não participou, mas foi defendido pelo advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, que pediu compreensão dos auditores para o dirigente poder ter uma despedida de encerramento do seu ciclo de 6 anos desde 2019. O apelo da defesa, porém, não funcionou e o pleno do STJD manteve a punição inicial por unanimidade, 7-0. Como o julgamento foi em última instância, não cabe mais recurso. Com isso, a suspensão antecipa o fim do ciclo do Braz, uma vez que ele não pode exercer a função de dirigente durante o período, como consta o artigo 172 do CBJD. Na prática, o Braz não pode mais assinar contratos nem representar oficialmente o clube durante essa pena. O dirigente até poderá ir ao estádio, mas está proibido de frequentar as chamadas áreas de competição, como, por exemplo, gramado e vestiário. O Flamengo ainda vai enfrentar o Inter e o Vitória no Maracanã e o Criciúma lá em Joinville. Aí eu te pergunto, de 0 a 10, qual a nota você dá para o Marcos Braz no comando do Flamengo nesse período de 6 anos? Coloca aí que eu quero saber. Enquanto isso, está definido, né? O último jogo do Gabigol pelo Flamengo vai ser mesmo no dia 8 de dezembro aqui no Maracanã, contra o Vitória, numa partida que encerra o Brasileiro de 2024. O clube começou o planejamento interno no departamento de marketing, com as ações para dar uma despedida à altura do ídolo. Quem for ao Maracanã vai ter ingresso personalizado com o rosto do jogador e a possibilidade de comprar um copo especial para guardar de lembrança, né? E a festa vai se estender também para as arquibancadas. 3 bandeiras para um mosaico estão sendo produzidas com momentos marcantes dos últimos 6 anos da relação Gabigol-Flamengo. A ideia é que as taças com as 13 conquistas também estejam expostas no gramado do Maracanã, algo parecido ao que aconteceu na despedida do Diego Ribas. O Gabigol conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas.
Com a conquista do último título, a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o Gabigol se igualou ao número de títulos do Zico e do Júnior. Bruno Henrique e Arrascaeta também aparecem entre os jogadores mais vitoriosos da história do Flamengo. No Flamengo, desde 2019, o Gabriel participou de 306 jogos, 186 vitórias, 62 empates e 58 derrotas. Marcou 160 gols e deu 44 assistências. Bicampeão da Libertadores e o único ao lado do Zico a marcar pelo clube em uma final, o atacante é o brasileiro com mais gols na competição. O Flamengo ainda não terminou a temporada de 2024, mas não tem mais objetivos nesse Campeonato Brasileiro e já começa a pensar na temporada 2025. A pré-temporada foi anunciada novamente para os Estados Unidos e o clube projeta ter o Arrascaeta 100% pronto para iniciar a preparação depois da cirurgia no joelho direito. O elenco se reapresenta no dia 8 de janeiro e viaja 2 dias depois. Ele vinha jogando com dores e aguardou o final da Copa do Brasil para ser operado. Após o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, o Arrascaeta revelou numa entrevista que vinha jogando no sacrifício para ajudar o time. 4 dias depois do título, ele passou por uma artroscopia e iniciou o seu tratamento. O Arrascaeta tem feito um trabalho intensificado de fisioterapia, tanto em casa quanto no Ninho do Urubu, onde se reapresentou no começo dessa semana passada. O procedimento, realizado no joelho, é considerado simples, mas leva, em média, 1 mês de recuperação. E, com isso, ele deve precisar dedicar alguns dias iniciais das suas férias para concluir o seu tratamento. Camisa 14 disputou 45 jogos na temporada, fez 10 gols, é o vice-artilheiro do time em 2024, só atrás do Pedro, que tem 32. E deu 10 assistências, é o segundo maior garçom do time no ano, só atrás do Gerson, que tem 11. Segundo apontou uma nova pesquisa do Datafolha sobre torcidas brasileiras, o Flamengo se mantém como a maior torcida do Brasil, com 19% da preferência dos brasileiros. Na pesquisa do ano passado, 21% dos entrevistados haviam se declarado simpatizantes do Flamengo, o que representou o maior patamar da história, iniciada em 1993. Em segundo lugar, aparece o Corinthians, com 14% da preferência nacional, seguido pelos rivais Palmeiras, com 7%, e São Paulo, com 6%. Vasco e Grêmio, ambos com 4% das respostas, completam as primeiras posições das maiores torcidas do país. Santos, Cruzeiro e Internacional, com 3% cada, vem em seguida, enquanto os finalistas da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro, somam apenas 2%, assim como o Fluminense e o Bahia. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os 5 e 7 de novembro, em 113 municípios brasileiros. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A maior preferência pelo Flamengo se nota principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No Norte, o Mengão aparece em primeiro lugar na pesquisa, com 29%, seguido pelo Corinthians, com 11%, e o Remo é o clube da região com mais torcida, somando 4%. No Nordeste, o Flamengo foi o time preferido, 25% dos torcedores, seguido pelo Corinthians, com 8%. Entre os clubes nordestinos, o de maior percentual na região é o Sport, com 5%. Por fim, o Centro-Oeste repete os números da região Norte, com o Flamengo possuindo 29% das respostas e o Corinthians com 11%. O Goiás, com apenas 1%, é o clube da região mais bem colocado. Já no Sudeste, o Flamengo é o segundo mais citado, com 15% atrás do Corinthians, com 20%. No Sul, é apenas o terceiro, empatado com o Corinthians, com 9%, atrás do Grêmio, com 23%, e do Internacional, com 18%. Essa torcida é maravilhosa! Em outubro, o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, julgou os envolvidos naquela confusão no final do jogo com o Corinthians, lá que venceu por 2-1 o Flamengo, no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileiro. Naquela ocasião, o Alcaraz foi punido com 4 jogos de suspensão. Nessa quinta-feira, no entanto, o STJD converteu a pena em uma multa de R$90 mil. Vale destacar que, dias depois da punição, o mesmo STJD concedeu o efeito suspensivo para o meia rubro-negro voltar a jogar até o julgamento em segunda instância acontecer.
Na manhã dessa quinta-feira, o auditor do Pleno, Marco Choi, homologou a transação disciplinar dos clubes por infrações na 25ª rodada da Série A. A suspensão foi convertida em multa de R$90 mil, né? E o Flamengo também havia sido punido com uma multa de R$8 mil por atraso na volta para o segundo tempo. Esse valor foi mantido pelo STJD. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-te, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho, muito obrigado. Mesmo com a janela de transferência fechada, a incerteza sobre a presidência do Flamengo também contando aí, a gestão já vem buscando se antecipar e analisar as possibilidades no mercado para o próximo ano. Dessa forma, um nome que vem ganhando muita força nos bastidores do Flamengo é o do atacante do Ceará, Eric Pulga. Entretanto, se realizar uma investida, o Flamengo não vai ter vida fácil, já que outros times demonstram interesse nele, Palmeiras e Corinthians. Conforme informações do portal RTI Esporte, a chegada do Pulga é exatamente para o lugar do Gabigol e pela lesão também do Pedro, que só deve voltar em maio de 2025. Dessa forma, o jogador supriria a lacuna do elenco, além de deixá-lo mais qualificado para o decorrer do ano. Principalmente porque na temporada de 2024 a equipe sofreu com muitas lesões, o que externou a necessidade de ter boas peças de reposição no banco. O Eric Pulga é de Fortaleza, tem 24 anos, completados em outubro, é um ponta esquerda de 1,70 de altura, que também pode jogar de ponta direita ou centroavante. Ele está no Ceará desde março de 2023 e tem contrato por lá até 31/12/2025. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 2 milhões de euros. O Barcelona se prepara para encarar o Las Palmas no próximo sábado, depois de derrotar o Brest na Champions League. E está muito otimista para esse jogo. Isso porque, desde a chegada do novo técnico Hansi Flick, a equipe atravessa um grande momento. Foram 15 vitórias em 19 partidas até aqui, 60 gols marcados e apenas 19 sofridos. Apesar disso, o time da Catalunha entende que ainda precisa reforçar algumas posições, como, por exemplo, a lateral direita. Assim, para 2025, o time do Camp Nou vem cobiçando a contratação do garoto Wesley, que atualmente tem sido um dos destaques do Flamengo. E o Mengão precisa muito fazer caixa também para suprir as suas despesas. E segundo a apuração do portal RTI Esporte, está disposto a vender o Wesley desde que receba uma proposta de pelo menos 20 milhões de euros, 126 milhões de reais na cotação atual. Outra exigência da equipe é fechar a operação apenas em junho, descartando qualquer possibilidade de liberar o defensor em janeiro. Isso porque o clube entende que perdê-lo logo em janeiro deixaria o elenco muito desfalcado, já que teria pouco tempo para encontrar um substituto para disputar o Mundial de Clubes da FIFA, que vai acontecer em junho também, em 2025. Wesley tem 21 anos completados em setembro, tem 1,78 de altura, é lateral direito que também pode jogar de meia direita. Ele está no Flamengo desde janeiro de 2023. Ele tem contrato até 31/12/2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 6 milhões de euros. Atualmente ele ganha 400 mil reais por mês. Nos bastidores, há um entendimento de que se o jogador for bem, ele vai se valorizar ainda mais depois do Mundial de Clubes, o que vai permitir o Flamengo lucrar ainda mais com a sua venda. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo de coração. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!